O atacante Ryan quer ficar no Vasco da Gama até o final de 2026. O jogador está no radar da seleção brasileira e Carlo Ancelotti pode convocar o jogador para os próximos amistosos. Você, torcedor vascaíno, aprova o Ryan na seleção brasileira ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Besiktas da Turquia chegou a um acordo para contratar o lateral esquerdo Lucas Piton do Vasco da Gama. O clube turco ainda está em dúvida em qual lateral contratar, tem 3 na lista deles, e um deles é o Lucas Piton. Você, torcedor vascaíno, aprova essa saída do Lucas Piton do Vasco da Gama? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o primeiro reforço da temporada de 2026 do Vasco da Gama, o meio-campista Johan Rojas, chega ao Rio de Janeiro na quarta-feira para poder assinar contrato com o Vasco da Gama e ser apresentado oficialmente. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 30.500 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a joia do Vasco da Gama, o atacante Ryan, que quer ficar no Vasco da Gama até o final de 2026. Segundo informações do Bruno Andrade, lá da ESPN Brasil, é o seguinte: o Ryan não tem o desejo de deixar o Vasco da Gama neste momento. O novo salário após a renovação contratual é bastante vantajoso e deu segurança ao atacante no Cruz Maltino. Para quem não sabe, o Ryan renovou o contrato com o Vasco, recebeu um reajuste salarial, então ele está recebendo muito mais do que ele recebia antes, e agora ele tá mais tranquilo no Vasco. Não tem pressa de ir pro futebol europeu, pro futebol árabe, seja para onde for. Ainda assim, o jovem segue recebendo sondagens e contatos de diversos clubes do futebol mundial. Lembrando que o Ryan recebeu uma proposta do Zenit da Rússia, o Vasco recusou, que foi 200 milhões de reais. A multa do Ryan hoje é de 80 milhões de euros, que dá mais ou menos 512 milhões de reais. Então, caso algum clube do futebol europeu, do futebol árabe, seja o que for, tem que chegar a esse valor, pelo menos a 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, e aí o Vasco obviamente vai pensar em vender, ou acho que vende, na verdade, né? 50 milhões de euros é muito dinheiro. Claro, não depende do Vasco só aceitar, o Ryan também tem que aceitar jogar nesse clube, tá? Então, é uma negociação complexa, difícil, até porque, cara, foi o que eu falei pra vocês, o Ryan ir pro Zenit hoje, pro futebol russo, pra mim é uma furada enorme, eu não concordo, tá? Enfim, o Rod Silvério trouxe a outra informação, que é o seguinte, pessoal, e atentos a isso aqui, tá? O Vasco da Gama quer Ryan até o final da temporada. O jogador, inclusive, está no radar da seleção brasileira. Então, olha aí, ó, Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, tá monitorando o Ryan para levar nesses próximos amistosos. O atacante é bem avaliado por Carlo Ancelotti e pode ser convocado na próxima data FIFA e faz parte do planejamento do clube até o fim da temporada de 2026. O Vasco trabalha com um planejamento bem definido em relação a Ryan e entende que a permanência do atacante é estratégica. A ideia do departamento de futebol do Vasco é ter o jogador no clube até pelo menos o fim da temporada de 2026. Internamente, no Vasco da Gama, há alinhamento com o próprio jogador, que vê com bons olhos a possibilidade de construir um legado no clube antes de uma saída para o exterior. Infelizmente, a gente não ganhou a Copa do Brasil, que se o Ryan tivesse ganho essa Copa do Brasil, pô, já ia ali entrar para a história do Vasco, né, e aí, pô, continuar essa história seria lindo. O entendimento é de que uma estratégia mais consistente no Brasil pode pesar de forma positiva no próximo passo da carreira do jogador. O staff do atleta segue a mesma linha do Vasco. A prioridade é que Ryan apenas deixe o Vasco da Gama futuramente, caso a proposta de um clube de primeira prateleira do futebol europeu, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, seja o que for, já com bagagem esportiva e preparado para dar um salto relevante na carreira do jogador, evitando movimentações apressadas fora do planejamento.
Vamos dar o exemplo ali do Endrick, né? A gente viu o que tá acontecendo com o Endrick, tava acontecendo com o Endrick com o Real Madrid, acabou sendo emprestado agora pro Lyon, vamos ver se ele vai receber a oportunidade. Mas o Endrick foi com pressa pro Real Madrid e deu no que deu. O Ryan também é muito bem avaliado pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e a expectativa é que o atacante seja convocado na próxima data FIFA, o que pode ampliar ainda mais sua visibilidade no mercado internacional. E isso aqui é verdade, né? O Ryan sendo convocado para esses amistosos da seleção brasileira, tu imagina o Ryan entra, faz gol. Irmão, é um jogador ali que tá jogando na maior seleção do mundo. Por mais que a seleção não tá indo bem e tudo mais, mas é a maior seleção do mundo. O tanto de visibilidade que vai ter o Ryan fazendo um gol, 2 gols, com 19 anos de idade, sendo cria do Vasco da Gama, aí os clubes do futebol europeu vão monitorar cada vez mais o atacante vascaíno. Clube e staff acreditam que Ryan tem potencial para se valorizar ainda mais ao longo desta temporada. Então olha aí, ó. A última renovação de contrato colocou o atacante entre os jogadores mais valorizados do elenco. Bem pagos, inclusive. Um dos salários mais altos do grupo, além de reforçar sua importância dentro do projeto esportivo e do planejamento de marketing do Vasco. Ryan é muito querido internamente e figura como um dos principais ativos do clube. Mesmo com o interesse do mercado, a cabeça do jogador está totalmente voltada ao Vasco da Gama. Isso aqui é bom, é importante. O clube, inclusive, já recebeu diversas sondagens pelo atleta, reflexo da ótima avaliação que ele tem no cenário nacional e também internacional. Mas o foco neste momento do Ryan segue sendo São Januário. Informação dada no podcast do Maltino, do Rodrigo Silvério. Cara, informação muito completa. Parabéns ao Rod Silvério por essa matéria. E é isso. O Ryan é um baita jogador do Vasco da Gama. Vai ser monitorado por diversos clubes do futebol europeu. Isso não é novidade nenhuma, né? Cara, você imagina o Ryan na seleção brasileira. Pra mim, ele merece uma seleção brasileira assim. Fez um baita 2025. Vamos torcer pra ele fazer um baita 2026 e levantar uma taça com o Vasco. Jogar bem nesses amistosos, caso ele seja convocado pelo Ancelotti. Tu imagina o Ryan fazendo um gol, indo pra Copa do Mundo. Pô, a gente, torcedor do Vascaíno, ficaria feliz por ele. Porque é um cria, é um ativo do Vasco, é um cara que ama o Vasco da Gama. É como nós, torcedores, mas que tá dentro de campo, né? Então é isso. Ryan é um baita jogador e merece sim uma convocação nesses próximos amistosos da seleção brasileira, na minha opinião, beleza? Bom, pessoal, mudando de assunto, eu quero saber a sua opinião, na verdade, sobre Ryan. E aí, Ryan merece ou não merece ser convocado para a seleção brasileira? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que é importante para mim saber, beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, pessoal, e falando sobre a novela Lucas Piton também, tá? Já tá começando uma outra novela aqui agora no Vasco da Gama, que é sobre o Besiktas da Turquia, segundo informações do jornalista Murat Uzen, um jornalista russo, tá, que cobre o Besiktas. Ele trouxe a informação de que o Besiktas chegou a um acordo com o Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco da Gama. O clube turco, no entanto, tem outros nomes em negociação para a lateral esquerda e em breve tomará uma decisão sobre qual jogador contratar para a posição. Então vamos lá. O Besiktas chegou a um acordo com o Lucas Piton, questão salarial e tudo mais, já tá tudo acordado com o Lucas Piton, mas o Besiktas ainda não fez proposta pro Vasco, ainda não chegou nada na mesa do Vasco da Gama, tá? O Besiktas se acertou com o Lucas Piton, tá tudo certo, mas basta o Besiktas fazer uma proposta ao Vasco e ver se o Vasco vai aceitar ou não, tá? Então, é importante, até porque o Lucas Piton, pessoal, pra quem não sabe, tem dupla cidadania. Ele é tanto brasileiro e tanto italiano, então ele não conta como um estrangeiro, né, lá no futebol europeu. Isso acaba dando uma oportunidade maior pra ele lá no mercado da Europa, né? Então é importante. Então, mas o Besiktas ainda não decidiu em qual lateral contratar. Tem 3 da lista e um deles é o Lucas Piton, tá? E aí tá aqui, ó. O Corujão Vascaíno trouxe a informação. O Besiktas negocia com outras posições além de Lucas Piton, que foi o que eu falei pra vocês, que é do português Nuno Tavares, que joga no Lazio, né, lá da Itália, e o holandês Hatman, que joga no Burnley, lá da Inglaterra, joga Premier League. E o Piton é o jogador entre os 3 mais barato, tá? O Vasco aceita na casa de 7,5 milhões de euros. Não houve proposta até agora ao Vasco da Gama. Então a informação que o jornal, né, que o jornalista gringo
turco, né, trouxe pra gente é de que o Besiktas chegou a um acordo com o Lucas Piton, mas ainda não tem nada certo, né, com o Vasco, proposta na mesa, nada do tipo. Se surgir novidade, eu trago pra vocês aí nos próximos vídeos, beleza? E pra quem fala mal do Lucas Piton, é um péssimo lateral, cara, o Piton não é nada de um péssimo lateral, tá? Eu não acho o Lucas Piton um péssimo lateral. A lateral hoje em dia no futebol brasileiro, futebol internacional, é muito escassa. É muito difícil você achar um lateral esquerdo e direito bom no mercado e que seja barato, né? E o Piton é um jogador que, pra mim, é muito bom jogador. Claro, tem seus problemas, que é a marcação, qualquer jogador tem. O Lucas Piton nessa última temporada, ele teve 55 jogos, 1 gol e 11 assistências. 4.583 minutos jogados. O Piton quase não se machucou, né? Tem muito tempo que eu não vejo o Piton se machucando, não tem uma lesão grave e tudo mais. Teve uma última lesão agora contra o Mirassol, né? Acho que foi no penúltimo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Que acabou tendo esse problema aí, que ele ficou machucado. Mas já tá de volta, já tá treinando normalmente, né? E deve voltar aí nesse Campeonato Brasileiro no final do mês. Lucas Piton hoje é titular do Vasco da Gama, com certeza. E pra galera que critica o Piton, você dá uma olhada nesses números do Piton aqui, aí a galera elogiou bastante a contratação do Fluminense, né? Que contratou o Guilherme Arana. Mas se você for pegar os números do Guilherme Arana, primeiro, ele vale o mesmo preço do Lucas Piton no mercado. O Piton é um jogador de 25 anos, o Arana é um jogador de 28 anos. Então o Lucas Piton, ele ainda tem mais crescente, ainda tem muito para crescer no futebol brasileiro, né? Enquanto o Arana vem em decadência, vem caindo de rendimento. Na última temporada, 24 e 25 do Arana, ele teve os números dele, olha aqui, ó. 49 jogos, 3 gols e 2 assistências. O Piton teve 11 assistências e 1 gol. Então, cara, os números do Lucas Piton são muito melhores do que o Arana. Inclusive, o Piton jogou muito mais do que o Arana nessa temporada. Então, a gente, às vezes, tem que valorizar quem tá ativo no Vasco da Gama ainda, né? A galera gosta muito de valorizar o que a galera gosta muito de valorizar os caras que os rivais contratam e tudo mais, e acaba não valorizando quem tá aqui, né? Então é importante a gente falar sobre essa informação. Um outro assunto aqui agora, pessoal, é sobre o primeiro reforço do Vasco da Gama para essa temporada. Eu tô falando dele, o colombiano meio-campista Johan Rojas, jogador de 23 anos de idade, né? Enfim, tudo está pronto, tá? Segundo informações do Pipe Sierra, um jornalista que cobre lá, né, lá na Colômbia, clubes lá aqui da América do Sul. Ele trouxe a informação que tá tudo certo, tá tudo pronto, acertado e assinado, inclusive. O Johan Rojas, jogador de 23 anos, será um novo jogador do Vasco da Gama. O meio-campista colombiano chega por um empréstimo do Monterrey, com uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares, tá? Que se tornará obrigatória com base em metas de desempenho. Ele viaja para o Brasil na quarta-feira. Então amanhã, o Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco da Gama, chega ao Rio de Janeiro para, enfim, assinar contrato com o Vasco, fazer exames médicos e, enfim, ser anunciado oficialmente pelo Vasco, beleza? Primeiro reforço do Vasco para 2026, um jogador que o Admar Lopes gosta dele, vem monitorando desde o meio do ano, né? O Vasco tentou no meio do ano contratar esse meio-campista, não conseguiu e agora conseguiu. Então vamos torcer para dar certo. Não acho que seja um grande nome, excelente nome, baita nome, não é nada disso, mas é um jogador que pode dar certo. É uma aposta do Admar Lopes que tem crédito com a torcida vascaína, porque fez uma grande temporada, uma grande janela, na verdade, nas transferências no meio do ano. Então a torcida do Vasco está bastante animada. Então isso é importante para a gente poder falar aqui no nosso canal. Então, novo reforço do Vasco chega amanhã no Rio de Janeiro. Dependendo do horário, eu faço até uma live aqui acompanhando com vocês a chegada do Johan Rojas, novo jogador do Vasco da Gama. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, tem muita gente que só assiste o vídeo, não clica no botão do like, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais, beleza? Se inscreve no canal também, que é super importante, de coração mesmo, estamos pertinho de bater a marca de 30.500 inscritos, estamos no meio ali de bater a marca de 31 mil inscritos, então ajuda a gente, se inscreve aí, beleza? O nosso vídeo de hoje deu meio que uma flopada de manhã. Então, cara, vai lá, assiste lá o vídeo novo do canal. Eu soltei hoje de manhã pra vocês. Assiste que tá maneiro. Trouxe mais informações do Vasco da Gama. Acompanha a gente aqui todos os dias. Tamo junto? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e, como sempre, Vitória Vascão!